Boa noite, turma. Hoje a nossa aula vai ser sobre a parada cardiorrespiratória, conhecida mais como PCR. Mas o que é uma PCR? A PCR ela é definida como uma cessação abrupta das funções cardíacas, respiratórias e cerebrais. O paciente em parada cardiorrespiratória, ele vai ter perda do nível de consciência, ausência de pulso em grandes vasos e ausência dos movimentos respiratórios. Ele também pode apresentar cianose nas extremidades. Em uma PCR, existem 4 ritmos. O primeiro, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, atividade elétrica sem pulso, conhecida mais como a ESP, e a assistolia. Os 2 ritmos de cima, eles podem ser chocáveis. Agora, os 2 ritmos de baixo são usados apenas medicações para tentar reverter a PCR. Essa aqui é uma imagem, primeiro, fibrilação ventricular, segundo, taquicardia ventricular sem pulso, terceiro, assistolia e o quarto, AESP. Para o suporte básico de vida, antes de 2015 era utilizado o ABCDE primário. Depois de 2015 passou-se a utilizar o CABD primário, ou seja, começa pelas compressões torácicas, depois vai abrir as vias aéreas superiores, depois vai ter a ventilação e por último a desfibrilação se o paciente precisar. Lembrando que um paciente em PCR, o atendimento deve ser iniciado em 3 minutos. Por quê? Em 10 segundos, o paciente já tem perda da consciência. Em 4 minutos, acabam as reservas de glicose. Glicose gera energia para o paciente. Em 6 minutos, o paciente começa a ter o dano celular. Em 16 minutos, já tem a morte cerebral completa. Como reconhecer uma PCR? O paciente não vai ter resposta, ele não vai apresentar respiração, ou seja, vai estar sem respiração ou com respiração agônica, ou seja, GASP. GASP é um padrão respiratório caracterizado por respiração agônica, ou seja, uma respiração ineficaz, com movimentos de curta duração também. Logo em seguida, observou-se isso, vai realizar a reanimação cardiopulmonar pelo CABD. Nesse momento, o profissional deve verificar o pulso em no máximo 10 segundos. O profissional deve confirmar a ausência de pulso em 10 segundos. Lembrando que a atuação da equipe PCR, o atendimento frente a uma vítima de PCR, vai iniciar-se pelas compressões torácicas. Por quê? Porque as compressões torácicas vão aumentar a pressão de perfusão coronariana. Lembrando que o CABD começa pelo C. C significa compressões torácicas. Deve-se realizar 30 compressões torácicas logo no início. Lembrando que o C significa compressões torácicas. Devem ser realizadas 30 compressões torácicas. Lembrando que os braços do socorrista devem permanecer em extensão com as articulações dos cotovelos fixas, transmitindo ao externo da vítima a pressão exercida pelo peso dos seus ombros e tronco, reduzindo a fadiga. Lembrando que o profissional que vai realizar ali as compressões torácicas deve ter um pouco de conhecimento em relação à anatomia desse corpo desse paciente. Como, por exemplo, sabe onde ficam as clavículas, direita e esquerda, o externo, o coração, o diafragma, a borda inferior da costela, o apêndice gifoide. Mas qual é a localização do ponto de aplicação das compressões torácicas externas? Eu digo para vocês, com o paciente e o socorrista adequadamente posicionados, o indicador, o dedo indicador e médio do socorrista, ele vai descer pelo rebordo costal.
até o entalhe onde as costelas encontram o osso externo. Logo em seguida, com o dedo médio neste entalhe, o indicador é colocado ao seu lado na extremidade inferior do externo. A região hipotenar da outra mão é colocada no externo ao lado do indicador. A primeira mão é removida do entalhe e colocada sobre a mão apoiada no externo, de tal maneira que ambas estejam paralelas. Os dedos podem ficar estendidos ou entrelaçados, mas afastados do gradeado costal, evitando-se fratura de costelas, que geralmente em uma PCR, principalmente paciente idoso, fica com algumas costelas quebradas. Lembrando que a região hipotenar, ela serve para comprimir o peito do paciente. Mas quantas compressões torácicas eu devo realizar por minuto? Eu devo realizar de 100 a 120 compressões torácicas por minuto, podendo ser com 1 ou 2 reanimadores. Lembrando, pessoal, que essas compressões torácicas, elas possuem uma profundidade. Antigamente, antes de 2010, utilizava de 4 a 5 centímetros. Depois de 2015, que utiliza-se até hoje, é de 5 a 6 centímetros essas compressões torácicas. Lembrando, pessoal, que logo após as compressões torácicas nós temos que abrir as vias aéreas desse paciente. Para abrir as vias aéreas desse paciente, possui dois tipos de manobra, a chin lift e a jaw thrust. Mas o que significa cada uma delas? Na chin lift ocorre a inclinação da cabeça com elevação do queixo. Já na jaw thrust, ocorre a elevação de mandíbula sem extensão do pescoço. Lembrando que o B significa ventilação. A gente realiza a ventilação quando a respiração está ausente ou ineficaz. Antigamente, utilizava a respiração boca a boca, tá? Mas a partir de um determinado período mudou-se isso. Então, cada respiração de resgate deve durar cerca de 1 segundo. Para a gente garantir que teve uma boa ventilação, o que vai ocorrer nesse paciente? Vai ter a elevação torácica. Aí sim eu vou perceber que foi garantida essa ventilação, que a ventilação está eficaz. Lembrando que nos dias atuais nós utilizamos a máscara com ambu e também nós temos no mercado umas máscaras que são utilizadas para fazer a respiração desse paciente quando não se tem o ambu. Lembrando que o CABD significa 30 compressões torácicas, o C. O A, abrir vias aéreas, né? Abrir vias aéreas nós temos pela chin lift e a jaw thrust. Depois, nós temos as ventilações, que são 2 ventilações. Logo em seguida, nós temos a desfibrilação. Lembrando que um ciclo em uma PCR vai ser de 30 para 2, ou seja, 30 compressões para 2 ventilações. E esses ciclos devem ser realizados em 5 ciclos de 30 compressões para 2 ventilações em 2 minutos. Lembrando que em 2 minutos deve ser trocado o socorrista. Lembrando também que nós temos um máximo de 10 segundos para checar o pulso. No adulto é o carotídeo. Lembrando que em adultos e crianças maiores de 1 ano, nós checamos o pulso por meio do carotídeo. Já em lactentes, verifica-se o pulso através do braquial ou femoral. Mas o que é a desfibrilação? A desfibrilação é o processo de despolarização elétrica total ou parcial do miocárdio, através de uma descarga elétrica não sincronizada que atravessa o coração. Mas qual vai ser o posicionamento das pás? A do lado direito consiste logo abaixo da clavícula, ou seja, na linha hemiclavicular. Já do lado esquerdo é abaixo do mamilo esquerdo. Mas por que esse posicionamento?
Eu digo para vocês que o posicionamento é feito dessa forma porque o choque ele deve passar por dentro do tórax para atingir o maior número de fibras cardíacas, ou seja, o objetivo é causar uma pane no coração, o qual não está batendo direito, para que ele possa então ser zerado na possibilidade de ser reiniciado e funcionar de forma organizada. No CABD secundário, o paciente já deve ser puncionado com acesso venoso calibroso. Esse acesso venoso deve ser calibroso por conta das drogas que irão ser feitas em uma PCR. Logo em seguida, já deve ter uma via aérea definitiva. Após isso, assegurar a via aérea avançada e deve continuar as compressões torácicas sem pausa para ventilação, providenciar 10 ventilações por minuto, lembrando que a cada 2 minutos deve ser checada o ritmo, alternar o socorrista a cada 2 minutos e verificar o ritmo do pulso. E logo em seguida também a equipe já deve pensar nas possíveis etiologias que causaram ali aquela PCR no paciente. Então é isso, obrigada e até a nossa próxima aula.